Amém. Queria trazer uma palavra nessa noite que o Senhor colocou no meu coração. Desde o início da semana, eu me lembro que segunda-feira eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, me dá a palavra logo. E às vezes Deus me dá a palavra já quando chega na sexta. E na terça-feira eu estava orando e de repente Deus colocou essa palavra no meu coração. E o tema da palavra que eu vou trazer nessa noite é recebendo a Arca da Aliança. Você vai entender. Muitos devem ter falado: pastor, o que é a Arca da Aliança? Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 7, a partir do versículo 1. Samuel 7, a partir do versículo 1. Nós vamos ler duas passagens, tá? Diz a palavra do Senhor: Vieram, pois, os homens de Quiriate Jearim tomar a arca do Senhor e a levaram para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Agora abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas. Depois de 1 Samuel, você vai encontrar 2 Samuel, vai encontrar Reis e depois Crônica. 1 Crônicas 13. Então andar um pouquinho para frente na sua Bíblia. Tem 1 Samuel, depois 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas. 13, versículo 14. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, por esse texto que nós lemos, pela Tua palavra. E eu creio, Pai, que essa palavra não veio de mim, mas veio do Teu coração, Senhor. É o que a Tua igreja precisa ouvir nessa noite. E eu creio que aqueles que querem verdadeiramente receber a Tua palavra sairão daqui abençoados pelo Senhor, Pai. Sairão daqui edificados pelo Senhor, Pai. Eu peço a Deus que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Peço que o Senhor me use, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que eu falei é Trazendo a Arca do Senhor, trazendo a Arca da Aliança. Antes de explicar, sobre a Arca da Aliança, eu até coloquei aqui, essa é a Arca da Aliança. Tá? Muitas pessoas não sabem, as pessoas conhecem a Arca de Noé. Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança foi o Senhor que ordenou a Moisés que construísse essa arca. O Senhor deu as medidas. Essa Arca da Aliança, ela tem 1,25 de largura, de comprimento, ela tem 74 centímetros. Da mesma forma que ela tem, embora não pareça na foto, ela também tem aqui a largura dela, 74 centímetros. Então não é grande, essa arca não é grande. Ela foi feita de madeira e ouro. A madeira representa tudo nessa arca, embora fosse, o Senhor deu a ordem a Moisés, aponta para quem? Para Jesus. Então quando ela foi feita em madeira, simboliza que Jesus, quando veio a esse mundo, ele era 100% o quê? Homem. E ela também foi feita, além de ser feita em madeira, foi feita em quê? Em ouro. O ouro simboliza que divindade. Olha lá, para ficar melhor para os irmãos verem a arca. E esse ouro significa que Jesus, quando veio, ele não veio 100% um homem apenas, mas ele veio 100% o quê? Deus. Dentro dessa arca foi colocado alguns elementos. Qual é o elemento? As 2 tábuas da lei. Foi colocado também um vaso de maná
E foi colocado dentro dessa arca também a vara de Arão, foi colocado dentro dessa arca. Vamos lá, as 2 tábuas da lei simbolizam o quê? A palavra de Deus. Simboliza Jesus também? Simboliza. A Bíblia diz que Jesus foi o verbo significa o quê? Palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Jesus. O maná. O maná naquela época foi o alimento que Deus deu para o povo no deserto. O povo estava no deserto, Deus mandou alimento, mandou maná, era pão. Só que se você guardasse o maná de um dia para o outro, o que acontecia? Tragava. E esse maná ficou durante anos e anos dentro dessa arca e não se estragou. O que simboliza esse maná? Jesus também. A palavra de Deus diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Dentro dessa arca também tinha a vara de Arão, que era o que na época? Sumo sacerdote. Aponta para quem? Para Jesus de novo. Em Hebreus você encontra que Jesus era o maior dos sumos sacerdotes. Hoje, nós não precisamos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que chegava diante da arca. E ninguém tinha contato com a arca, só o sumo sacerdote. Só que o véu se rasgou. E essa arca, ela simboliza o quê? A presença de Deus. E ela não só representava, simbolizava a presença de Deus, como a presença de Deus se fazia presente através da arca. Eu trouxe mais ou menos para os irmãos saberem o que era a arca. Nós encontramos em cima da arca, né? A arca simbolizava como a presença de Deus, como eu falei. E o que acontece? A presença de Deus, se nós olharmos no hebraico, significa Shekinah. Aí você fala assim, pastor, mas Shekinah não quer dizer glória de Deus? Não, a verdade, a palavra hebraica para glória de Deus é kavod. Mas presença de Deus e glória de Deus é a mesma coisa, meu irmão. Quando Deus desce com sua glória, quando Deus vem com a sua presença, e ali simboliza, a arca simboliza a presença de Deus. E quando nós lemos o texto aqui, nós lemos 2 textos. Primeiro no texto que nós lemos, a arca ficou na casa de Abinadab. Durante sabe quanto tempo? 20 anos. Essa arca, primeiro ela rodou muito. Primeiro ela ficou ali, depois ela chegou a passar pela mão dos filisteus que achavam que o povo de Deus, quando ia para a guerra, ia com a arca na frente. E quando ia com a arca na frente, o que acontecia? Vencia. Os filisteus roubaram a arca e levaram maldição para lá. Eu não vou entrar nisso, senão a gente vai levar muito tempo. Mas os 2 textos que eu li, que essa arca foi recebida, como eu falei, recebendo a arca de Deus. Ela ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E depois ela ficou, que era uma família de levitas. Mas como é que ela foi parar na casa de Obed-Edom, que nós lemos, que ficou apenas 3 meses? A Bíblia fala que Davi começou a reinar em Israel. Tá? Primeiro Saul reinou 40 anos, antes de Davi. Só que Saul nunca pensou em trazer a arca para Jerusalém. Mas Davi, depois de 7 anos, disse assim, eu tenho que trazer a arca, que é a presença de Deus. Eu não posso reinar sem a presença de Deus. Ele disse, eu tenho que trazer essa arca para Jerusalém, está na casa de Abinadab. Só que a Bíblia diz que quando a arca saiu da casa de Abinadab, em primeiro lugar, essa arca, ela não podia ser tocada. Quando ela foi feita, a ordem de Deus, ninguém pode tocar na arca. Por isso que tinha essas varas aqui, era para quê? Só os sacerdotes e os levitas poderiam carregar onde? No ombro. Então, quando saiu da casa de Abinadab, Davi não era sacerdote nem levita. Talvez Davi não tivesse o conhecimento. Mas Abinadab e o seu filho tinham conhecimento que a arca não podia ser tocada. A arca sai lá da casa de Abinadab e colocaram a arca em cima de um carro de boi. Ela era para ser carregada em cima de um carro de boi? Não. Como era para ser carregada? No ombro. Quando chegou, a arca chegou, o boi, e ali todo mundo acompanhando, Davi todo alegre, a arca está indo lá para Jerusalém,
Quando chegou em frente à casa de Obed-edom, o que acontece? Os boi tropeçam. Aí a arca vai cair. Aí Uzá, que era o filho de Abinadab, que era levita, ele sabia que não podia tocar. O que ele quis fazer quando a arca foi cair? Segurou a arca. O que aconteceu? Ele morreu. Mas ele sabia que não podia tocar. E o que acontece? Davi, quando viu aquilo, ficou desesperado. Quando viu Uzá sendo morto, olhou para uma cabana ali, uma casinha na beira do caminho, e disse assim: vamos deixar a arca aqui, eu não vou levar. O que pode acontecer? Esse homem tocou na harpa, pegou a harpa, botou na casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, durante 3 meses, a casa de Obed-edom foi abençoada pela presença do quê? Da arca, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Davi foi embora. Quando ele soube que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, ele falou assim: eu tenho que trazer a arca para Jerusalém. Tá? Isso daí só foi uma introdução. Por quê? Uma pergunta que eu faço: por que será que a arca na casa de Abinadab não houve bênção, não aconteceu nada, e na casa de Obed-edom, em 3 meses, Deus abençoa? Na casa de Abinadab, durante 20 anos, nada aconteceu. Na casa de Obed-edom, sua esposa era estéril. Deixou de ser estéril. E a Bíblia diz que ela teve 8 filhos. Eu acredito que a plantação de Obed-edom não dava nada. Não tinha presença de Deus, não tinha nada. Ele era um desconhecido. De repente, Deus começou, a Bíblia diz que Deus abençoou todas as áreas na casa de Obed-edom. Eu comecei a orar ao Senhor e disse assim: Senhor, por que será que em um lugar não aconteceu nada, em 20 anos, e no outro lugar, em 3 meses, aconteceu tanta coisa, tanta bênção, com a presença de Deus? E muitas vezes isso acontece na igreja. Muitas vezes pessoas estão frequentando a igreja durante muitos e muitos anos, e não tem testemunho para contar, não tem experiência com a presença de Deus. Aí chega aquela pessoa que está há pouco tempo na igreja, você olha, começa, a pessoa cheia de testemunho para contar, cheia de coisas, olha, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, e às vezes aquele que está há muitos anos não consegue perceber o que Deus está fazendo. E eu gostaria de passar para vocês, por quê? Na casa de Obed-edom, que ficou 3 meses, a arca abençoou, fez tanta coisa. Obed-edom valorizou a presença de Deus, se sentiu privilegiado, se sentiu honrado com a presença de Deus. E Abinadab, que era uma família de levita, tinha uma posição, nada aconteceu. Eu acredito que no início, Abinadab deve ter valorizado a presença de Deus ali na casa dele, só que depois se acostumou. E muitas vezes é isso que acontece com pessoas dentro da igreja, se acostumam com a igreja, se acostumam com a palavra, enquanto muitas vezes são novos. Que palavra abençoada, Deus falou comigo. Aquele que está às vezes muito tempo dentro da igreja, essa palavra eu já ouvi tantas vezes, esse texto eu já ouvi tantas vezes, esses louvores, eu já estou cansado desses louvores. E muitas vezes não valoriza. Em Apocalipse 2:4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, não importa quanto tempo nós estamos na igreja, nós temos que sempre valorizar a presença de Deus. Nós temos que sempre, olha, nos sentir privilegiado. Eu me sinto privilegiado de estar hoje aqui na casa do Senhor, não porque eu estou pregando. Eu poderia estar sentado ali, mas seria um privilégio. Porque o que acontece é o seguinte: a palavra de Deus aqui, que eu falei, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Foi uma carta que o Senhor mandou para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Nós temos que tomar muito cuidado para o nosso primeiro amor
não ser deixado de lado. A nossa empolgação pelas coisas de Deus não ser deixado de lado. Porque o que acontece é isso. Muitas vezes nós chegamos na igreja com todo o gás, nós louvamos a Deus, estamos sempre em todos os cultos, estamos sempre... Mas depois a gente vai deixando esfriar. Nós não podemos deixar esfriar o fogo de Deus nas nossas vidas. Não importa os anos, vai passar 10, 20, 30 anos. Eu vejo às vezes irmãos que estão lá idosos, bem, mas com aquele fogo queimando, sabe por quê? Porque não deixou o fogo no altar se apagar. É como lenha. Era normal os sacerdotes antigamente, para não deixar o fogo se apagar, colocava lenha. Coloca lenha, meu irmão. Coloca lenha no seu altar. Vai sempre se alimentando de Deus para que esse fogo não se apague. Então a primeira coisa é isso. Nós temos que nos renovar sempre no Senhor. A segunda coisa que eu vejo em Obed-edom, eu acredito, Obed-edom devia buscar a presença de Deus. Jeremias 29:13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quem busca, acha, de todo o coração. Irmão, não está sentindo a presença de Deus? É só buscar, e você vai sentir. A Bíblia diz que aquele que busca, acha. Não tem como você buscar a presença de Deus e falar assim: Deus, eu quero tua presença. Eu já falei para os irmãos, eu não saio nenhum culto dessa igreja sem sentir a presença de Deus, porque eu digo: Deus, eu não aceito sair desse lugar, porque eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. O presente, Deus está aqui. Porque muitos dizem assim: eu não senti, hoje. Uma vez chegaram para mim e disse: hoje Deus estava nesse culto. Eu disse assim, hoje? É porque hoje eu senti a presença. Eu disse: Deus está em todo culto. Porque se fosse assim, ninguém sentia a presença, alguma coisa estava errada. Mas muitos sentem, outros não sentem. Será que Deus disse assim: vem cá, minha presença para Fernando, para Malu não. Minha presença para Eunice, para pastor Mariana não. É assim que o Senhor faz. Aquele que busca a presença de Deus acha. Se buscar de quê? Todo o coração. Chega nesse lugar e fala assim: Senhor, eu quero sentir a tua presença. E a presença do Senhor, eu posso dizer, é real. Então eu acredito que Obed-edom, quando ele viu aquela arca entrando na casa dele, eu acredito, ele não idolatrava, porque essa arca Deus não criou para ser adorada. Tanto é que quando ela foi criada, ela ficava escondida. Essa arca, a presença significava a presença de Deus. Eu acredito que Obed-edom, quando a arca estava na casa dele, ele colocava o rosto em pó. Ele não fitava na arca. Ele botava o rosto em pó no chão e dizia: Deus, eu quero sentir a tua presença. E a presença de Deus, através da arca, se manifestava naquele lugar, no meio da família dele. Tem uma ilustração, já fizeram até o vídeo. Existia um homem, esse homem, ele foi no barbeiro, ele era crente, e o barbeiro cortando o cabelo dele. Muitos irmãos conhecem esse. O barbeiro estava cortando o cabelo daquele homem, e o barbeiro chega para aquele homem e disse assim: Deus não existe. Aquele homem: claro que Deus existe. Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito. Aí o crente estava ouvindo o barbeiro falando: não, esse mundo está todo ruim. Se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito. Aquele homem acabou de cortar o cabelo, foi lá fora, olhou um mendigo na rua, com cabelo desse tamanho, pegou aquele mendigo e disse assim: vem comigo. Ele pegou o mendigo, levou dentro da barbearia e disse assim: barbeiro não existe. O barbeiro: como assim? Barbeiro não existe. Ele: como não existe aqui? Eu sou barbeiro. Ele disse: se barbeiro existisse, não havia um homem igual a esse com o cabelo desse tamanho. Aí barbeiro: mas ele está com o cabelo assim porque nunca me procurou. Aí o crente chegou para ele e falou assim: sabe por quê? Você está dizendo? Sabe por que o mundo está assim? Porque não procurou a Deus. Porque se tivesse procurado a Deus, não estaria do jeito que está. E Obed-edom, o que acontece?
Ele buscava. Abinadab, embora fosse uma família de levita, não buscava. Quem busca a presença sente, não é por função. Não é porque eu sou pastor que a presença vai se manifestar mais na minha vida do que na tua. Porque se eu não buscar, você vai sentir, eu não vou sentir. Não importava se Abinadab tinha uma função na igreja. O que importava era quem ele estava buscando. Quem Obed-edom estava buscando. E por isso, quando Abinadab, como ele não buscava, sabe o que acontece? Acabou a presença de Deus na casa de Abinadab. Ele não buscava, era levita, não buscava, os seus filhos não buscavam, acabou. Tem um nome em hebraico que diz Icabô. Não é acabou, não. Icabô. O que significa? Foi-se a glória de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não acontecer isso na nossa vida. De a glória de Deus se afastar de nós. Da presença de Deus se afastar de nós. Outra coisa que eu vejo em Obed-edom, eles receberam a arca, a presença de Deus com alegria, e permaneceram com alegria. Abinadab deve ter recebido também a arca com alegria, e essa alegria se esfriou. Queria deixar um versículo para vocês. Salmo 51, 12 diz: restitui-me a alegria da salvação. Olha, o salmista falou: restitui-me a alegria da salvação. Não era alguém qualquer, é o salmista. Restitui-me a alegria da salvação. Se Davi chegou, restitui-me, porque deve ter acontecido um momento na vida dele, que disse assim, que está vendo alguma coisa errada. E tem que ter um momento na nossa vida, se você não está sentindo a presença de Deus, você não está se sentindo alegre de estar na presença de Deus, você tem que dizer, está acontecendo alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, o salmista falou, restitui-me. O que é restitui-me? Traz de volta, porque ele já teve. De repente você já sentiu a alegria da salvação na tua vida, a alegria de estar na casa do Senhor. Eu sempre digo uma coisa, na casa de Abinadab, o estar ali, a arca na casa de Abinadab, de repente se tornou um peso na casa dele. No início era alegria, depois se tornou um peso. Depois ele ficava com a arca na sua casa por obrigação. Eu sempre digo uma coisa, não faça nada para Deus por obrigação. Mas pastor, eu cito até algumas coisas. O dízimo é uma ordenança? É. O pregar o evangelho é uma ordenança? O dízimo é uma ordenança? É. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Evangelismo é uma ordenança? É. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Estar na igreja é uma ordenança? É. Não fazer como alguns que abandonam, não deixai-vos de congregar como é o costume de alguns. Tudo isso é ordenança. Isso é uma ordenança? É uma obrigação? É. Mas Deus não quer que você faça nada por obrigação. Deus quer que você faça por amor e alegria. Eu não devo dizimar por obrigação, porque a Bíblia diz que eu dizimo. A Bíblia diz, eu dizimo. Pode ser uma obrigação, mas eu não faço por obrigação, eu faço com alegria. O apóstolo Paulo falou que aquele que Deus ama o que dá com alegria. Não por obrigação. Evangelizar é uma ordem? É. Mas eu não vou evangelizar porque eu tenho obrigação de evangelizar. Mas eu vou evangelizar, falar da palavra às pessoas, porque eu amo falar de Deus para as pessoas. Tanto é que é uma obrigação com o apóstolo Paulo. Se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque há sobre mim uma obrigação. Ele não tinha do que se gloriar, tinha sobre ele uma obrigação, mas ele pregava por amor e alegria. Obed-edom, ele tinha alegria de saber que a arca estava na sua casa, a presença de Deus estava na sua casa, estava na sua vida. Meu irmão, não perca a alegria de Deus na tua vida. Quando você fizer alguma coisa, vai dizimar, dizime com alegria. Porque o dízimo, eu estou dizimando porque eu sou obrigado. Você não está alegrando o coração de Deus.
mas eu estou dizimando porque eu amo a obra de Deus, porque eu tenho prazer, eu estou falando, pregando por isso, porque eu amo, eu estou na casa de Deus. Por isso que eu falo. Antigamente eu obrigava meus filhos a estar na igreja. Eu dizia, enquanto estiver debaixo do meu teto, eles são obrigados. Mas ninguém tem que estar aqui por obrigação. Nós temos que estar na casa do Senhor. Nós ensinamos quando é pequeno. Nós temos que ensinar, temos que trazer. Mas tem que sentir alegria. Temos que ensinar a ter alegria e prazer de estar na casa do Senhor. Aqui é lugar de estar com alegria. Não pensar assim, oi, gente. Abinadab deveria ser assim diante da presença. Gente, hoje é dia de culto. Eu tenho que ir. Mas tem que ser, sabe como? Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. O estar aqui tem que ser com alegria. O fazer qualquer coisa, meu irmão, pode ser o que for, o que você faça, faça com alegria, porque é isso que agrada o coração de Deus. Pastor, mas eu já dou meu dízimo, estou fazendo minha parte. Não, Deus quer mais, Deus não quer que você simplesmente faça a sua parte. Porque maior do que seu dinheiro é a sua adoração. O seu coração, não adianta ofertar, fazer nada, se não for de coração para Deus, não adianta. Não adianta eu louvar a Deus se não for de coração, não adianta eu ouvir a palavra se não for de coração. Tudo tem que ter a alegria de Deus em nós. Outra coisa que eu vejo em Abinadab, em Obed-edom, tinha temor com a presença de Deus. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com ele a inquietação. Uzá, como eu falei, Uzá sabia que não podia tocar. Uzá e seu pai e seus irmãos sabiam que a arca não podia ser carregado pelos bois, carro de boi. Mas por falta de temor, durante o tempo, eles perderam o temor. Uma coisa que a igreja nunca pode perder, o que diz a palavra, é o temor. Esse dia eu vi uma pessoa que nem crente vai falar assim, olha, de Deus, eu conheço Deus. Uma coisa que eu sou contra na Bíblia, esse negócio de temor a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter temor a Deus. Essa pessoa não precisa nem falar, tá? Não tem nada de Deus. Ela estava criticando a Bruna Carla. E ela se chama Anitta, imagine. Aí, para criticar a Bruna Carla, ela falou que é contra a Bíblia falar sobre temor a Deus. Irmão, se a Bíblia fala, nós temos que seguir a Bíblia, meu irmão. Abinadab não tinha mais temor. Seus filhos, eles eram religiosos, tinham posição, mas não tinham temor. Obed-edom tinha temor a Deus. Nós não podemos perder. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje, às vezes, tem pessoas lá fora com mais temor a Deus do que pessoas dentro da igreja. Porque pessoas, às vezes, dentro da igreja estão brincando com coisas espirituais, meu irmão. Com coisa de Deus não se faz piada. Hoje, o que mais você vê em igreja é stand-up. Stand-up, no lugar de stand-up é teatro. Quer falar de relacionamento, quer falar de qualquer coisa, fala. Mas falar de Deus, brincar com as coisas espirituais, não brinca. Com Deus não se brinca. Eu já falei isso aqui, Deus não é colega. Deus é meu coleguinha. E o rapaz estava falando na televisão, eu vou evangelizar. Crente, se eu fosse da época de Jesus, eu ia evangelizar Jesus. Toma vergonha nessa cara. Sabe por quê? Vamos brincar. Aqui é lugar de levar a sério Deus. Lá fora também, na sua vida, leva a sério. Não brinque com coisas espirituais. Você pode brincar, eu posso brincar com meu irmão, eu brinco com a Beça. Quem me conhece sabe, eu brinco, mas não com as coisas de Deus. Com coisas de Deus a gente não brinca. E tem pessoas lá fora que não brincam com as coisas de Deus. Mas tem gente que sabe por quê? Está aqui dentro às vezes, e já está o quê? Acostumado. Abinadab perdeu o temor porque ele ficou o quê? Acostumado. Tem gente que está dentro da igreja e acha que como já está acostumado, pode falar qualquer coisa, pode agir de qualquer maneira. As coisas de Deus a gente não faz de qualquer maneira. Eles levaram no carro de boi, sabe por quê? Vamos levar da nossa maneira. Levaram da maneira errada.
Já Obed-edom não. Tinha temor no coração. Estou terminando já. Para terminar, Obed-edom não quis abrir mão da presença de Deus. Depois de 3 meses, sabe o que aconteceu? Depois de 3 meses, a arca estava na casa de Obed-edom. Davi soube que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada. Aí mandou buscar. Quando mandou buscar a arca da casa de Obed-edom, Obed-edom não quis abrir mão da arca. Não é abrir mão, dizer assim, ó, não, a arca aqui ninguém leva. Não vou abrir mão não, botou 3 meses aqui, não. Sabe como ele não abriu mão? Ele resolveu largar tudo. Deus estava abençoando a família, largar tudo que eu falo, ele deve ter levou a família junto, tá, gente? Largar tudo, larga a casa, de repente Deus estava abençoando a plantação, tudo. E chegou para Davi e disse assim, Davi, eu não quero ficar longe da arca. Eu não quero mais ficar longe dessa presença tão gloriosa. Eu não consigo mais viver longe da presença de Deus. Aí Davi pegou ele e botou primeiramente ele como o quê? Como porteiro. Era Tenda. Eu acredito que ele ficava lá todo se sentindo tão feliz, né? Estava perto da arca, estava perto da presença de Deus. Eu acho que ele abria de vez em quando a tenda, dava uma olhadinha. Todo feliz com o quê? A presença de Deus. Depois de ser porteiro, Davi disse assim, ó, esse ama a presença de Deus mesmo. Tá? Porque não importa a função que você está para Deus. Você acha que Deus está abençoando mais eu nesse culto do que os porteiros? O irmão Antônio Carlos, o Vitor estão ali como porteiro. Eu fui porteiro há muito tempo, estou muitos anos na igreja. Gente, é tão maravilhoso você servir a Deus em qualquer função. Mas Deus olhou para ele e disse assim, ó, não, olha, esse daí ama muito a presença de Deus. Pegou ele, botou ele como músico. Gente, o homem aprendeu a cantar, gente. Começou a louvar o nome do Senhor. E foi se aproximando cada vez mais da arca, foi se aproximando cada vez mais da presença. Depois, pegou ele e botou ele como guarda. A arca está aqui. Deixa eu tomar conta. Eu vou tomar conta da presença de Deus. Deus pegou ele depois, colocou ele como líder de 68 pessoas. Ele que mandava lá no tabernáculo. Era aquele homenzinho lá da casinha pobre. Que a presença de Deus vai fazendo. Sabe, ele não pediu função, ele só pediu para ficar perto da presença. E depois, sabe por último o que aconteceu? O rei confiava tanto, disse assim, se esse homem tem a presença de Deus, eu posso confiar. A partir de agora, ele vai ser o tesoureiro do templo. A partir de hoje, o que entrar no templo, ele vai ser o tesoureiro, ele vai ser o responsável. Para ele, não importava a função. Ele não se sentiu mais importante por ser tesoureiro. Ele não se sentiu mais importante por estar à frente de 68. Ele não se sentiu mais importante porque se tornou um levita cantando ao Senhor. Ele se sentiu importante pela presença de Deus na vida dele. E é isso que importa. Aí você fala assim, pastor, e o que aconteceu com essa arca? Cadê ela? Onde ela está hoje? Na época de Nabucodonosor, que pegou ali o povo cativo, a arca sumiu. Sumiu. Ninguém sabe. Estão dizendo agora que está na Etiópia. Se estiver lá, ela contém a presença de Deus ainda? Não, sabe por que hoje nós temos Jesus. Nós não precisamos mais da arca. E a Bíblia diz, e outra coisa, uma vez me falasse, pastor, você não gostaria de botar uma arca na igreja assim? Fica bonito, né? Uma arca assim, ó, toda dourada. Eu disse, não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que para o povo, vocês não têm nem que se lembrar mais dela. Mas a partir de agora, olha só o que diz o texto. Jeremias 3,
15 a 16. E vos darei pastores segundo o meu coração. Isso é para os nossos dias. A quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E quando vos tiverem multiplicado, frutificado na terra, todos entre os gentios, tudo. Naquele dia, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança, da aliança do Senhor, nem lhe virá ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Então nós não temos mais que ter a arca da aliança aqui. Eu respeito até quem tem, só que a Bíblia diz para não ter. A igreja não tem que ter a arca da aliança, nós temos Jesus Cristo. Então, se disseram que está na Etiópia, se estiver na Etiópia, olha, é uma simples arca. Ah, pastor, mas não tinha tanto poder? Tinha, hoje não tem mais. Hoje o poder, a presença de Deus se manifesta através de Jesus, através do Espírito Santo em nós. E o que eu lembrei agora, quando eu falei de alegria, o Davi, né, quando ele saiu da casa de Obed-edom com a arca, né, aí saíram da maneira certa. Quando saíram lá da casa de Obed-edom, veio o quê? Os sacerdotes, levitas, né, carregando no ombro, gente, pensa em quanto tempo levou da casa de Obed-edom até Jerusalém. Eles andavam, dava 6 passos, paravam e sacrificavam. Dava mais 6 passos, paravam e sacrificavam. E Davi pulando, gente. Quando chegou lá em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi pulando. Eu acredito que ele estava cantando aquele louvor. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Mas a Bíblia diz que ele estava pulando e dançando e bailando por causa da presença de Deus. E a esposa dele, quando viu aquilo, chamou ele e disse assim, vai ficar pagando esse mico? Não usou esse termo, né? Tem vergonha, não? E disse, se eu puder fazer para adorar o meu Deus, o que você puder fazer para adorar esse Deus, para sentir essa presença. Deus está presente aqui. Você só sai daqui sem sentir a presença de Deus se você quiser. Deus quer se manifestar na tua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou estar orando por você e vai estar tocando um louvor também. Quero que você feche seus olhos, se quiser levantar seus braços. Vai ser um momento de adoração ao Senhor. Você possa sentir essa presença, que antigamente era manifesta através de uma arca, hoje é manifesta através de Jesus. A palavra de Deus fala, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Deus se faz presente nesse lugar. Ele está presente aqui. Pode aumentar, Jéssica. Movendo entre nós. Pode louvar. É porque eu vou estar orando. Darei. Mas com uma adoração, não com música. Darei. Estás aqui, mudando o destino. Ele mudou o destino de Obed-edom. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. O Senhor está aqui nessa noite. Operando. Esse louvor foi o Senhor que escolheu. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Ele transformou a vida de Obed-edom. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o Deus que está aqui. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Deus está tocando nos corações nessa noite. Deixa Deus tocar no teu coração. Te adorarei. Estás aqui,
restaurando corações nessa noite. Verdadeiros adoradores, Deus está levantando nessa noite. Estás aqui, transformando histórias. Deus está mudando como mudou a história de Obed-edom. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Deus é a resposta. Jesus. Enxuga. Hoje não precisamos mais da arca. Nós temos o próprio Cristo entre nós. O próprio Jesus. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque nós precisamos da Tua presença, Pai. Que cada vida aqui valorize a Tua presença. Que cada vida possa sair desse culto aqui. Antes de sair desse culto, falar assim: eu não aceito sair daqui sem sentir a Tua presença. A Tua presença transforma, a Tua presença alegra, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, que foi ministrada, Pai, possa ficar gravada em nossos corações. Que a Tua palavra que foi ministrada, Senhor, possa causar mudança, possa fazer um rebuliço em nossas vidas, Senhor. Possa nos impactar, Senhor, porque não queremos mais ser os mesmos. Cada um aqui, Senhor, mesmo aqueles que já sentem a presença, nós queremos mais, Senhor. Mesmo aquele que já sente Tua presença, nós queremos muito mais, Senhor. Nós queremos muito mais da Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus.